Agora vai. Confiança. Que agora vai. Opa, agora foi. Eu acho que agora vai. Muito bem. Fiquei levemente preocupada. Não, tranquilo, tranquilo. Você tem até aquelas luzinhas aí para iluminar, Pois direitinho, é. né? Eu comprei um agora em 10 vezes em prestação, porque o professor só compra as coisas assim, nas prestações. Pois é, eu estava aqui conversando com o pessoal e a gente ficou ouvindo uma musiquinha aqui que chama Macondo. E essa música foi composta em 69. E aí é meio que falando do livro e tudo, no ritmo lá, colombiano. Tava todo mundo dançando aqui. Bom, mas vamos lá. Bom, gente, hoje nós vamos fazendo mais uma atividade do projeto de extensão Justiça, Ficção e Sociedade, Encontros sobre Direito e Literatura, que é um projeto de extensão lá do curso de Direito da UNEB Campus 8, Paulo Afonso. Esse projeto já acontece há mais de 4 anos. Tá indo já entramos aqui, né, no quinto ano, para ir para o quinto ano. E, ultimamente, nós já tínhamos assumido ele começou sendo um livro por semestre, e aí agora nós passamos a fazer desde o final do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, um livro por encontro. E desde o início do ano, mais ou menos, final do ano passado, início desse ano, a gente começou com os alunos apresentando os livros. E aí, de lá para cá, várias pessoas já apresentaram no primeiro semestre, e no segundo semestre, praticamente todo mundo que apresentou no primeiro vai apresentar de novo, porque tiveram aí de novo a disponibilidade, a qual eu agradeço. Isabela estava aqui no início, e esse livro foi escolhido porque Isabela estava lendo e saiu notícia sobre a série da Netflix. Aí eu postei isso no grupo que a gente tem do projeto. Isabela falou alguma coisa, eu falei, então, esse já vai entrar aí para você comentar, já está certo? Porque pedir para uma pessoa ler os 100 anos de solidão, assim, com a obrigação de apresentar, não é uma tarefa simples, né? Porque o livro é um livro relativamente extenso e porque é um livro bastante complexo. Mas como eu acredito muito na capacidade de leitura de Isabela, que é uma leitora muito judiciosa aí, tem até um perfil, depois fala o nome do perfil aí de livros, Ah, meu Deus. que eu não me lembro, aí eu não me lembro desse nome não. E aí, então ela vai estar aqui para fazer para nós essa apresentação, né? Eu tenho gostado muito dessa experiência de vocês apresentando, tem me enriquecido muito, tenho aprendido muito, né? E eu me lembro aqui quando a gente comentou o livro da Júlia Lopes, né? A falência e tal, então assim, depois da pandemia, passamos a fazer as lives mensalmente, que seria o horário do projeto, né? Seria os dias do encontro do projeto. Então, beleza, sem mais delongas, hoje conversaremos sobre 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. Ó, aqui até tá bom, que é a mesma edição, dá para citar junto, né? A mesma edição. Beleza. Ok, então, para quem não conhece o Gabriel Garcia Marques, ele é mais conhecido como Gabo. E ele foi um escritor e jornalista colombiano. Ele nasceu em 1927 em uma cidade chamada Aracataca, se eu não estou enganada. E após a publicação do livro 100 Anos de Solidão, ele ficou internacionalmente conhecido e chegou até a ganhar o Nobel da Literatura em 1982. Então, é um livrinho muito gigantesco. E no livro, em 100 Anos de Solidão, nós vamos acompanhar a história dessa cidade fictícia chamada Macondo e a ascensão e queda da famosa família Buendia. Nós vamos acompanhar José Arcádio Buendia e sua esposa, Úrsula. E eles, junto com outras pessoas, vão sair da sua aldeia. Acho que o nome da aldeia é Riohacha. Acho que é isso mesmo. Já faz algum tempinho que eu li o livro. E depois de José Arcádio Buendia ter matado uma pessoa. Então, eles decidem sair de lá e ir atrás dessa terra prometida. Então, eles vão ficar andando, perambulando por mais de 20 dias.
não vão encontrar essa terra prometida e acabam fundando Macondo no espaço que eles estavam no momento. José Arcádio Buendia e Úrsula vão ter 3 filhos. José Arcádio, Aureliano e Aramanta. E aí que começa a confusão dos nomes, porque vamos ter gerações e gerações de membros da família com o nome de José Arcádio ou Aureliano, ou a combinação entre os 2 nomes. Esse livro é um prato cheio de tudo que eu gosto. Porque tem briga, tem guerra, tem intriga, tem amor, tem crime, tem muita coisa errada. Tem mistério e, além de tudo isso, tem um pouquinho de toque de magia. Deixando tudo surreal. Eu lembro de uma cena. Era muito comum, em Macondo, chegar alguns ciganos esporadicamente ou periodicamente. Eu não lembro com certeza qual era o intervalo de tempo que eles davam. Mas sempre apareciam. Anual, né? Eles iam para Macondo e sempre traziam alguma novidade. E eu lembro de uma cena específica que eles chegam lá falando de tapetes voadores. Eu fiquei, isso é balela. Duvido que vai acontecer isso. E realmente as pessoas estavam andando em tapetes voadores. Ou seja, mesmo que fosse surreal, ali em Macondo estava acontecendo. Teve momentos que eu achei que eu estava lendo uma novela mexicana. Porque acontecia uma coisa, acontecia outra. Eu fiquei, meu Deus, que intrigante. Principalmente quando Aramanta e Rebeca começam a brigar pelo mesmo homem. Aí eu, eita, que aqui vai dar muita história. Adorei esse livro. E para vocês terem noção de como essa história é brilhante, a primeira frase do livro já me conquistou a partir dali. Eu vou até ler para vocês verem como é legal. Okay, diz o seguinte. Comum, Gabriel Garcia Marques, essas frases de efeito no início do livro que são bonitas pra caramba. Assim. A primeira frase e a última do livro foi perfeita. Eu acho que fechou o ciclo da história perfeitamente. Eu achei, meu Deus, que coisa perfeita do início ao fim. Mas enfim, começa assim. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Aí eu parei e reli e fiquei, meu Deus, conhecer o gelo? Por quê? O que tem então de novidade? Que atmosfera é essa que eles não sabem o que é o gelo? E eu comecei a me perguntar, meu Deus, por que o coronel Aureliano está de frente ao batalhão de fuzilamento? Já queria saber o que estava acontecendo. Então o livro mais ou menos começa falando do futuro, já começa numa cena no futuro, mas vai voltar ao passado. E aí, até a gente chegar no momento que o coronel Aureliano está de frente, né, ao batalhão de fuzilamento, vai demorar um pouquinho e vai ter muita coisa para acontecer. Durante boa parte da leitura, eu fiquei me perguntando qual era o ponto da história. Porque gerações iam se passando e tudo parece repetir. Os membros da família vão fazendo os mesmas coisas. Às vezes tinham os fins muito parecidos. E eu me perguntava, mas qual é o ponto de tudo isso, né? Em que momento esse ciclo vai quebrar, né? Até que chega o último capítulo e aí explica tudo. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tudo ficou mais nítido no último capítulo. E aí eu pensei, é aí que a gente percebe que qual era o motivo pela família Buendia, um dos motivos, na verdade, da família Buendia ter sido meio que condenada nessa vida cíclica, cometendo os mesmos erros e fazendo tudo de novo. Até os personagens mesmos, eles falam em alguns momentos que já viveram aqueles eventos antes, tipo, já tinham passado por isso. Então, basicamente, eles são condenados a essa vida cíclica porque não conhecem a própria origem, né? Eles não conhecem os antepassados, às vezes esquecem da própria história, não lembram, e aí ficam condenados a cometer sempre os mesmos erros, sempre naquela coisa, até o final, né? Que aí ninguém mais comete nenhum erro. Porque acabou, né? Acabou. Literalmente, parece que aconteceu o apocalipse e pronto, acabou, gente. No último capítulo, falando assim do último capítulo, quando... voltando um pouquinho, né? Nós temos esse cigano,
muito famoso, que vai ser muito amigo de José Acá de Buendia, o primeiro patriarca da família. E o nome dele é Melquíades. E logo no início ele estava muito envolvido com essa coisa de ciência, de progresso, trazer coisas de descobertas, de ir atrás de coisas novas. E ele meio que deixou uma profecia, né, em uns pergaminhos, em uma língua que ninguém conhecia. Teve que pesquisar, ir atrás, para decifrar esses pergaminhos. E no último capítulo, quando um dos últimos Aurelianos, né, se for contar, que ele é, eu acho que o penúltimo ou último, não sei, depende. Quando o último Aureliano, né, o Aureliano Babilônia, ele decifra o pergaminho, né, os pergaminhos de Melquíades, e que nós leitores estamos lendo com ele juntamente, né, descobrindo com ele toda a profecia, e que ele descobre, né, toda a história. Aí eu, meu Deus, tudo faz sentido. E aí acabou. E eu fiquei, agora eu preciso reler de novo. Preciso ler de novo agora. Tipo, na última frase eu pensei, agora eu preciso reler. Enfim, além disso, esse Anos de Solidão nós vamos ver muitos aspectos da cultura latino-americana. Então, nós vamos ter questões políticas, questões sociais, econômicas, que giram em torno da questão latino-americana mesmo. Nós vamos ver muitas guerras mesmo, principalmente entre conservadores e liberais. E isso vai dar, assim, muitas e muitas páginas dessas guerras que serão perdidas várias e várias vezes pela família Buendia. E nós vamos ver alguns momentos históricos. Eu acho que, não sei se para a Colômbia em si, que é o país, né, natural do Gabriel Garcia Marques, como o massacre das bananeiras, né, quando teve aquele boom da banana, ou até, acho que a Guerra dos Mil Dias, acho que é assim o nome. Então, enfim, é um livro perfeito, magnífico. Se eu fosse falar aqui, eu ia passar 1 hora falando. E é isso, de resumo. 1 hora falando e não ia terminar, né? Ia dar conta. Não adiantaria passar 1 hora falando, porque não... É muita coisa. Ele mexe com tanta coisa que sair pontuando tudo não dá. Então, é muito, muito bom, muito bom. Eu gosto desse tipo de comentário que envolve empolgação, né? Porque ler é muito bom, né? E ler algumas coisas, elas são assim, elas nos dão um extraordinário, né? Este livro, vira e mexe, ele está na lista dos melhores livros de todos os tempos. Assim, ele geralmente aparece em algum lugar dessas listas, melhores livros de todos os tempos. E de uns 20 anos para cá, ele começou a aparecer como o melhor livro, o segundo melhor livro de todos os tempos de língua espanhola. Só perdendo para um livro que é praticamente imbatível, que é o Don Quixote. Quer dizer, ou seja, você tem um livro que praticamente depois de 200, 300 anos, 200 anos mais ou menos, vai surgir um vice, né? O vice melhor livro da língua espanhola. É realmente um negócio extraordinário. E o Don Quixote é o livro que é tido como o livro que inventa o romance, né? Quer dizer, então é uma coisa extraordinária, né? E o que eu acho assim também, assim, que algumas coisas assim que talvez ajude a gente a pensar um pouco, né? Quando você lembrou aí da revolta, né? Do massacre dos trabalhadores da fábrica ali, né? De bananas e tal. Eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, assim, né? Que eu não tive como ler o livro de novo, né? Inteiro, mas aí fiquei dando umas olhadas, né? E uma coisa que me fez pensar é o seguinte, tipo assim, a gente chama esse negócio de realismo fantástico, né? E o Gabriel Garcia Marques sempre marca que o que ele está falando aqui no livro dele é da realidade. Só que ele fala da realidade como uma história. Ele não está fazendo um livro de história, ele está fazendo um livro e ali ele coloca elementos da realidade. Logicamente que ele coloca elementos mágicos mesmo, né? Mas esses elementos mágicos, eles não são, digamos assim, não contradizem a história. Eles, digamos assim, servem como que
um modo de nos introduzir ainda mais na história, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu pensei assim, por exemplo, se a gente conta com algum índice de literatura, né, com algumas invenções, enfiando doentes aqui, mágicos invisíveis ali, um cara que fica procurando a peça da filosofal lá e tal. Se a gente mistura isso, por exemplo, no contexto do massacre do Carandiru, por exemplo. Quer dizer, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil, não é uma ilusão, entende? Não é uma irrealidade. E nós temos ali uma coisa daquela. Agora, eu posso contar aquilo com um documentário, né, que tem Carandiru, ou posso contar aquilo como uma história ficcional. E, de novo, quer dizer, assim, a própria realidade dura e crua. E aí eu pensei mais, quer dizer, eu posso pensar, lembrei de Brumadinho, por exemplo. Quer dizer, você vira para um lugar e fala, olha, existiu um lugar no mundo em que as pessoas faziam uma mina de tirar minério, de extrair minério, enchiam aquele trem de água, as pessoas falavam, vai estourar, vai matar a gente. E ninguém acreditava, estava todo mundo fazendo festa e bum! Quer dizer, eu posso contar isso de uma forma literária, mas isso aconteceu, entendeu? Então, assim, na verdade, quando muita gente diz que o Cem Anos de Solidão, ele acaba sendo um livro que é meio que como se fosse uma crônica das famílias latino-americanas, né? Uma crônica, porque não necessariamente das famílias, mas também das famílias, mas como desse nosso lugar que estamos, né? Quer dizer, é inacreditável que a gente, hoje, em 2013, né, 2016, a gente tenha vivido uma coisa como Brumadinho e está mais ou menos, é isso mesmo. Quer dizer, né? Aí eu posso ali pegar, falar que vem gente de outros países e tal, eu posso construir uma história sobre isso, contando literalmente a verdade e, ao mesmo tempo, podendo encantá-lo, né? Por isso que a ideia é realismo fantástico, não é só fantasia, né? É realismo fantástico, ou seja, há um dado da realidade que, infelizmente, é um dado da realidade que ainda envolve a América Latina como um todo. Quer dizer, se a gente pensar agora na pandemia, tantas coisas que são inacreditáveis. Pois é. A gente ri de nervoso, né? A gente ri de nervoso. Tantas coisas inacreditáveis, ou dizer, por exemplo, nessa coisa da Amazônia, quer dizer, então, tudo isso, né, o Pantanal, quer dizer, tudo isso, a América Latina, ela é um lugar que, infelizmente, e ainda bem que tem outros tantos, felizmente, né, mas que ela, infelizmente, algumas coisas que acontecem aqui, elas são inacreditáveis, assim, parece que não tem condição. Tem um adágio de um ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira, que ele diz assim, pense no absurdo, já aconteceu na Bahia, né? A frase é essa. Mas é mais ou menos que isso pode ser transposto para a América Latina. Quer dizer, né? A ideia muito grande de um modo de viver, né? Isto que nós estamos vendo, né? Assim, então, eu penso que, logicamente, como gênero, né? Como escola literária, ele talvez cansou, porque teve muita coisa. E aqui a gente teve no Brasil também vários exemplos de realismo fantástico. Aqui na Bahia, Jorge Amado, né? Fez livros extraordinariamente envolvendo isso, né? Esqueci o nome dele agora, que é outro, que eu tenho aqui a obra completa dele e tudo. Mas, assim, então tem vários exemplos, né? Na América Latina como um todo de realismo fantástico. Mas eu acho que é um estilo que tem total aderência a essa história muito cheia de elementos em que envolve realidade e fantasia, que é típico nosso, né? Típico de uma certa América Latina e de uma América do Sul. Que eu acho que uma coisa que brasileiros têm muita dificuldade para pensar, até porque a gente fala português e não castelhano e tudo, é que nós somos da América do Sul, né? E nós estamos ligados a esses outros, não necessariamente a um outro mundo, né? Então, assim, teríamos que incorporar mais claramente a nossa relação com essa América do Sul, né? E eu estou falando muito, mas vou falar só mais um pouquinho, Isabela, segura aí. E aí eu peguei aqui um trecho do discurso do Gabriel Garcia Marques, quando ele vai receber o Prêmio Nobel. Então, ele faz uma grande lista de
acontecimentos na América do Sul de violência, de ditaduras, de governos autoritários e tal, porque esse prêmio foi dado em 82, quer dizer, vários países ainda estavam em ditadura, né, militar, e o Gabriel Garcia Marques também sofreu com isso e tudo. E aí ele vai dizer, né, que a academia acabou premiando todos esses da América Latina, né? Assim, é como se fosse um prêmio dado a todo esse povo que sofre, uma realidade que a academia quis dizer, né? E ele disse assim, né? Ouso dizer que é essa desproporcional realidade, não apenas sua expressão literária, que mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. Uma realidade não de papel, mas que vive dentro de nós e determina cada instante de nossas incontáveis mortes de todos os dias, e que nutre uma fonte de criatividade insaciável, cheia de tristeza e beleza, da qual este errante e nostálgico colombiano não passa de mais um escolhido pelo acaso. Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e canalhas, todas as criaturas dessa indomável realidade temos pedido muito pouco da imaginação, porque nosso problema crucial tem sido a falta de meios concretos para tornar nossas vidas mais reais. Este, meus amigos, é o cerne da nossa solidão. E aí é por isso, né? É um livro de 100 anos de solidão, né? E eu vi em algum lugar que o Gabriel Garcia Marques disse que o grande lance da obra dele é a solidão. O grande marco da obra dele é a solidão. E aí eu lembro, né? Cândida Herêndida, Salvador Desalmada, Outono do Patriarca, Minha Escuta Triste. Sempre tem esse elemento da solidão mesmo, no que eu me lembro da obra dele. Mas olha como é curioso, né? Ele vai botar tristeza e beleza junto, criatividade insaciável, ao mesmo tempo que tem essa miséria. Ele coloca desde poetas, mendigos, músicos, profetas, guerreiros, canalhas, todos esses fazendo parte dessa indomável realidade, né? Então, assim, eu acho que isso que ele diz aqui, não falando de 100 anos de solidão, mas falando muito de seu próprio olhar sobre a literatura, né? O que me parece aqui é justamente isso, é que é uma obra que nos faz pensar verdadeiramente no porquê somos latino-americanos, né? Ou o que é isso de ser latino-americanos? Como é que é nossa e principalmente latino-americanos da Sul-América, né? Da América do Sul, quer dizer, este lugar. E o livro, você pode ler ele todinho sem nem pensar muito nisso, obviamente. Porque é um livro muito divertido, você pode se divertir totalmente só e acabou. Lógico que estou exagerando. Mas é um livro que pode fazer com que a gente deixe outro salto também, que é um salto de pensar numa escala muito mais extensiva, né? De nossa própria realidade. Mas eu falei muito, fala um pouco aí você. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas escreveram, vou voltar depois e vou ler, viu, gente? Fiquem tranquilos. O que eu tenho mais para falar seria dos meus personagens favoritos. Que no caso seria então, a Úrsula. Então segura aí. É tanto personagem, vai acabar lá. Vai acabar a live. Só vou comentar aqui de Vitor, que também é bem interessante a visão que ele passa dos advogados da Companhia Bananeira. Eu não lembro. E a Gislaine vai dizer, a epidemia da insônia não parecia ficção, parecia real. Isso é outra coisa interessante. Inclusive, eu encontrei um texto do Conjur, né, aquele site, e ele vai comentar justamente a partir disso aí. O nome do texto é 100 anos de solidão, a desconstrução da verdade no processo penal. E aí você pega e ele vai dizer, né, que vai tentar fazer essa relação entre o processo penal, como o processo penal, em alguma medida, ele vai atualmente... Eu não sou advogado, hein, gente? Então, só estou dando aqui o que o cara está dizendo. Só tô acompanhando o pensamento do Ney Belo, que é desembargador do TRF1 e professor da UNB. Se eu errar aqui, desembargador, só me perdoe. O cara já fica num país acarteirado, você já fica com medo. Mas...
Então, assim, você pensa muito que ele vai dizer assim, né, que é uma das coisas que eu estou procurando aqui, é a consequência inevitável, que é o trecho dele, né, do mal da insônia, realisticamente inventado por Gabriel Garcia Marques, que vai realisticamente inventado, Gislane, quer dizer, é isso mesmo, é a perda da memória. Olha que coisa interessante, né? Nessa vigília desmemoriada, vão-se os comparativos históricos que não nos permitem errar duas vezes. Ao desconhecer o passado, os juristas repetem os seus erros, mesmo que muitos penalistas repitam a sina de José Arcádio Buendia de colocar papelotes dando nomes aos institutos para que deles não se esqueçam. A comunidade, por sua maioria, tende a esquecê-los, dominada pela narrativa que se ritualiza e se sacraliza. Esquecem o crime de tortura, esquecem as mortes nas periferias, esquecem as injustiças e as perseguições, esquecem as fraudes e as corrupções que existiam em todos os regimes e em todos os tempos. Ignorar fatos e institutos é prática corrente na vivência da vigília insone. É outro aspecto, né? Assim, que eu não dou conta muito, porque eu não sou da área jurídica, pelo menos não da jurídica prática, muito menos do penal, né? Se eu tivesse terminado o curso de Direito, não seria penal a minha área, com certeza. Nada contra quem gosta dessas coisas aí e tal. Mas não é o meu caso, né? E percebendo, né, quer dizer, que é um forte marco que eu acho que tem a ver tanto com a jurisprudência quanto com a realidade mesmo que nós vivemos social, que é uma certa coisa do esquecimento que nós temos, né? Quer dizer assim, nós estamos vivendo agora tempos em que é muito tranquilo você louvar ditaduras, louvar torturadores, quer dizer, eu até perco assim, um pouco o compasso, porque não consigo entender como isso volta assim, não, natural, cara, assim, natural. É uma coisa assim impressionante, né? Que nós estamos vivendo isso. Então, veja bem, que um livro como esse, eu acho que a Marília vai colocar aqui, né, sobre isso também, mas assim, só é um livro que a gente, lendo agora, em 2020, que a gente percebe que ele está falando ainda de coisas que estão na realidade que nós vivemos mesmo. Então, esse realismo fantástico é mais real do que muito livro. Quer dizer, tem livro que foi escrito nessa mesma época falando sobre aquelas histórias que aconteciam na realidade da Colômbia ou do Brasil, que não tem a força que esse livro agora consegue despertar em nós, né? Uma coisa que só a literatura, só a arte pode fazer, né? Só como no livro, nesse ano de 2020, tive muitos períodos de epidemia de insônia. Pois é, Marília, eu até melhorei, viu, minha insônia na quarentena, mas dizem que isso não é uma coisa boa. A pessoa que tem insônia a vida inteira começa a dormir normal, é porque alguma coisa está errada, né? Acho que esse sentimento não se refere só ao passado, exatamente. Muitos são dos ditadores atuais, despertam muita paixão. É isso mesmo. E eu acho que esse é um pouco do nosso problema, né? Eu acho que a gente está tendo muita paixão e pouca racionalidade, inclusive para lidar no enfrentamento desses problemas, né? E eu acho isso um grande problema, inclusive, para o nosso futuro, né? Civilizacional, para ser logo mais exato. Vamos lá, Isabela. Conte aí dos seus personagens favoritos. E vamos ver se eu não me perco aqui. Vou até pegar aqui essa listinha ajudou muito. Eu pensei que eu ia confundir muito os nomes, mas na verdade o que eu confundi mais é porque eles têm as personalidades muito parecidas, né? Todo mundo compartilha os mesmos aspectos. Então tem a hora que eles estavam falando, eu ficava, isso aqui é fulano. Aí eu falava, fulano fez isso. Aí eu voltava tudo. Meu Deus, a gente tá falando de outra pessoa. E na minha cabeça é todo mundo junto, porque pareciam que todos eram a mesma coisa. Mas enfim. Eu acho que você lendo o livro e ficando tranquilo quanto a isso, também não atrapalha, não. Tá?
Porque, Vai lendo a história ali, pronto. por exemplo, tinha Aureliano 1, 2, 3, até o 17, e eles vão mudando os nomes, não é tipo 100% igual. Não dava pra É, entender. mas Tá, a vai. minha personagem favorita foi a Aramanta, que esteve do início ao fim. Hum, Eu acho que ela foi uma geralmente é personagem a muito Úrsula. forte. Olha, interessante, hein? Aí, ó. É, a Aramanta e a Úrsula também. A Úrsula Então, sim, porque mas estava do geralmente início é ao a fim. Úrsula a primeira. A Aramanta é porque eu acho ela muito engraçada. Não, não tipo assim, engraçada, tipo, de risível, mas do jeito que ela era rancorosa e levou esse rancor até o final, sabe? Tipo, de Uhum. amargura mesmo. E ela, tipo, por causa de um probleminha que ela teve, ela passou o resto da vida dela com raiva, essa coisa. Eu achei ela, tipo, muito fiel ao que ela queria ou acreditava, não sei. E mesmo ela tendo uns problemas depois, né? Tipo, ela ficando afeiçoada pelos sobrinhos, eu acho, tipo, anos mais novo. Não sei se foi ela ou outro personagem. Que tem esse tipo de problema na história, né? Mas mesmo assim eu tava lá, tipo, meu Deus, ela foi até o final. E a Úrsula também, Coerência né? no ódio, né? É, coerência. É, agora o pessoal vai Embora achar ela. que você é aluna de direito mesmo, porque o pessoal diz que né, todo mundo faz medicina por amor, psicologia por amor, sei lá, filosofia por amor, mas direito a gente faz por ódio, né? Vai É processar por todo ódio. mundo. Ela foi Vai com processar ódio todo o mundo. livro todo. E a Úrsula, ela é a personagem principal, basicamente. Pra mim, de Uhum. todas, ela acompanhou todas as gerações. Acho que ela morreu quase com 200 anos. Porque eita mulher que viveu. Viu os Foi quase netos, 200. bisnetos, tataranetos e assim foi. E quando ela falou, agora eu morro, ainda demorou mais. Ela falou, não, agora eu morro. E não morria. Achei ela uma personagem bem forte. Embora, tipo, nem todas as vezes elas estivessem certas, né? Mas elas eram mulheres do seu tempo, basicamente. Pessoas fortes. Sim, sim. Não, Marília está escrevendo aqui que os homens são cinzentos e as mulheres são mais coloridas, né? No livro. Colorido, aí eu entendo assim, né? Até com certa força também, né? São mulheres muito fortes, né? Que tem assim grande. Colorido é a melhor palavra mesmo. É. Apesar de que eu acho o primeiro, né? O José Arcádio, os Josés Arcádios, né? São doidões, mas eu gosto bastante deles, né? E o José Arcádio II, tipo assim, eu acho interessantes, né? O Melquíades me parece também uma personagem bem interessante. Essa coisa alquimista, né? Dá para lembrar ali do Jorge Benjó e tal. Então, é uma coisa também que faz relação com o que eu penso, assim, que eu acho legal. Mas essas duas que você colocou são muito boas personagens, né? E falando desse colorido, tem um trecho aqui da Úrsula, né? Que ela diz assim... Ah, não, peraí. Deixa eu ver aqui a página. Que a Fernanda, né? Que estava ali tomando coisas, fechando a casa, que é o começo da decadência, né? Do período. Ela diz assim, né? Que a casa fechada, né? E ela revoltada com isso, porque a família não era isso, a família Buendia ou Buendia não era isso. Então, Úrsula sempre tratava de ir mais longe. Que abram portas e janelas, gritava. Que preparem carne e peixe, que comprem as maiores tartarugas, que venham forasteiros estender suas esteiras pelos cantos e urinar nas roseiras, que se sentem à mesa para comer quantas vezes quiserem e que arrotem e digam disparates e lameiem tudo com suas botas e que façam com a gente o que lhes der na telha, porque esta é a única maneira de espantar a ruína. Mas era uma ilusão à toa. Já estava demasiado velha e vivendo além da conta para repetir o milagre dos animaizinhos de caramelo
e nenhum de seus descendentes tinha herdado sua fortaleza. A casa continuou trancada por ordens de Fernanda. Quer dizer, aí você veja que essa matriarcona, né, ela deixa de ser ouvida e não é à toa que a decadência, né, da família vai ganhar sua dimensão maior, né? Então é realmente uma personagem muito massa a Úrsula e aqui tem vários livros assim, né, sobre essa coisa de famílias, né? E os Broderbooks, por exemplo, é Ascensão e Queda, né, de uma família burguesa. Acho que o subtítulo do filme, do livro do Thomas Mann é esse. E nesse negócio assim, de grandes, de longa duração, né, a gente tem O Tempo e o Vento aqui no Brasil, né, que a gente tem uma longa duração. Não tem os elementos de realismo fantástico, nem os Brodenbook, nem o Tempo e o Vento, mas são histórias que vão passando famílias. E a Isabel Allende, né, escreve aquele livro A Casa dos Espíritos também, que é longa duração, um pouquinho diferente, mas já tem mais esse clima de realismo fantástico. A Isabel Allende, ela é do Chile, né? É uma escritora chilena e tal. Agora eu fiquei na dúvida se ela ganhou o prêmio Nobel ou não. Mas assim, então a gente tem vários livros que tem essa coisa da longa duração, né? De famílias da longa duração. Uma outra coisa que eu acho também interessante lembrar que esse livro, ao mesmo tempo, ele também tem um espelho, um jogo de espelho com a Bíblia. Tem muitos elementos que a gente vê, né? Quer dizer, essa coisa da família que sai em busca de uma terra prometida, um dilúvio que dura 10 anos, né? Assim, uma espécie de dilúvio. Elementos assim que são meio que, entre aspas, Deus ex machina, né? Que vão surgindo pequenininhos na história, elementos assim do extraordinário. Então, eu vejo que o Gabriel Garcia Marques, e aí que eu acho muito massa, né? Ele vai pegar toda uma herança cultural, né? Ele incorpora toda uma herança cultural dentro dessa perspectiva que ele vai dar, né? Que é uma perspectiva nova. Mas ele faz uma releitura da história do que é a cultura colombiana, que tem isso, né? Também lá tem elementos indígenas, negros, europeus, né? E então tudo isso são elementos que se conjugam, né? Que é muito semelhante conosco, né? Assim, aqui no Brasil, especialmente com quem vive no Nordeste, né? Porque assim, eu acho que muitas vezes a gente tem essa ligação muito forte entre o Nordeste e a América do Sul, né? E aqui o Vitor escreveu, deixa eu ver, não, deixa eu começar do início. Bom, a forma, Lucas, né? Esse é o trecho. A forma permitiu que o conteúdo ganhasse maior significado e ambos juntos aumentaram nossa capacidade de ver e sentir. Que é ele citando sobre o Antônio Cândido, né? Acredito que a forma não só amplifica essa nossa capacidade de sentir, mas também abre nossos horizontes para aquilo que antes nos era indiferente. Na edição de vocês, o esquema da árvore genealógica da família são de 6 ou 7 gerações. Eu não me lembro agora. 7, né? Mas, geralmente o pessoal coloca 7. Vitor colocou aqui, toda a estrutura parecia ocupar um âmbito próprio, um espaço de solidão e de esquecimento, vedado aos vícios do tempo e aos costumes dos pássaros. Eu não sei o que ele queria fazer com esse trecho, se quiser lembrar aí, Vitor. Diego Barbosa, estudar direito tributário que é bom em... Ah, meu Deus! Aí, Deus nos perdoe, passado. Não entendi, Vitor. Depois se quiser escrever de novo aí para explicar. Isa vai estudar direito tributário para ficar rica, que ela vai virar tributarista, e tributarista é tudo rico. Milton escreveu, né? Vocês atiçaram em mim o desejo, a curiosidade para conhecer a obra do Garcia Marques. Amém! Muitos detalhes interessantes. Não é muito... Já tem valeu muito mais. Live, né? E tem muito mais. Já valeu a live. Alguém que ficar com desejo de ler o livro, já valeu a live. Bom, mas aí, você quer estudar direito tributário mesmo ou não? Eu nem sei o que eu quero.
Eu tô só seguindo o fluxo do curso. Uma hora, É quando anda, né? Quando o curso anda, né? quando o curso anda, não Quando tem o assim, curso anda. essas pausas. Mas aí vai andar um pouquinho agora, em algum momento vai andar. Entendi, Vitor. Você escreveu, né? E aí a internet mandou fora da ordem, entendi. Beleza. É, Beleza não, né? É uma pena que depois a gente tenta organizar melhor, né? Como é que fica. Bom, Isa, mais alguma coisa aí para falar? Antes da gente fazer as recomendações de leitura? É tanta coisa no livro, eu não consigo pensar em coisas específicas. Só leiam. Só leiam, realmente, só leiam. Só li. Eu vou fazer aqui. Este é o livro do Gabriel Garcia Marques que eu mais gosto, que é O Amor no Tempo do Cólera. E esse livro, por conta do cólera, também lembra um pouco nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia e tal. E por incrível que pareça, essa é uma história de amor, mas também é uma história de muita solidão. Né? Curioso. Então, agora ele não dá muito para a gente fazer aqui no grupo de estudo, pelo menos não por enquanto, né? No grupo de estudo, no grupo de extensão de Direito e Literatura, porque fica muito fora. Assim. De vez eu dou umas fugidas, mas mas é uma Por mim fugida ficava só assim literatura. mas aí eu tenho que voltar de vez em quando. Esse semestre eu fugi demais, então eu tenho que segurar a minha onda. Lembrando, né? Beleza, Tamires, que bom. Eu gosto muito desse livro, 100 anos de solidão. E esse aqui é um livro que eu falo com os amigos meus viajam, eu peço eles para trazerem. Eles são ricos, eu sou pobre, eu só consigo pagar os livros. Eles conseguem pagar a viagem e tudo, né? Márcio e Val. E o que eu ia falar? Bom, no próximo mês, gente, nós faremos a live sobre a peça O Avarento, do Molière. Porque esse grupo nosso aqui, ele pretende fazer realmente um panorama da literatura, então a gente tenta ler, né, poesia, como fizemos esse semestre com o Romanceiro da Inconfidência, contos, peça de teatro, romances, que são geralmente a coisa que a gente mais lê, né? Por uma questão óbvia, os romances são mais razoáveis de discutir esses temas de direito e literatura. E no final do ano, a gente vai ler um livro que eu não diria que digamos assim, que é herdeiro do 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, mas também que é uma história de família, né? Que é o Torto Arado do Itamar Vieira Júnior, que é um autor baiano, tem 40 e poucos anos de idade, acho que não vai ter problema com a idade dele, e que está na ativa, né? Que é outro critério também que eu tento usar, quer dizer, todo semestre a gente tenta ler um livro de um autor vivo, né? Ou uma autora, né? E aí a gente está tentando fazer sempre isso, né? Vai ser o último livro do semestre em dezembro. E o ano que vem, por exemplo, eu já estou pensando na Ana Paula Maia, por exemplo, que ela escreve Enterre Seus Mortos, que é uma autora que eu tenho gostado muito também da literatura dela. E é isso, assim, né? A gente vai tentando fazer esse conjugado, que é ler livros clássicos, bem clássicos, né? Bem mais antigos. A gente começou esse ano lendo a Antígona, né? De Sófocles. Acho que E foi. vamos ler agora um livro de um cara como o Itamar Vieira Júnior. Lemos um clássico moderno, né? Assim, anos 60, como errei o livro. Livro errado. Oceanos de Solidão. Então, nesse sentido, a gente vai tentando conjugar os períodos, né? Com uma certa atenção a livros clássicos, mas também a livros mais contemporâneos e a livros de pessoas que estão aqui, né? Que estão aí no nosso tempo. No início do ano foi o Lobo Antunes, né? Que a gente leu. E o prêmio Nobel foi de 82, Marília, que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Nobel foi 82. E Gabi, eu falei, que intimidade é essa, né?
Mas o pessoal chama ele de Gabo, né? E eu me lembro, ele veio no Brasil várias vezes, eu me lembro de entrevistas dele no programa de Jô Soares, por exemplo, tenho quase certeza disso. Então, assim, eu que nasci um pouco antes de 2014, foi o ano que ele morreu, eu consegui acompanhar um pouco a vida do Gabriel Garcia Marques também, enquanto um autor vivo, né? E é isso que eu digo, quer dizer, você tem um autor como o Gabriel Garcia Marques, que escreve um clássico incontornável da literatura em língua espanhola e da literatura mundial, né? Então a gente não pode perder o tempo da bola e tem que acompanhar esse nosso tempo aqui. E aí, gente, a ideia básica e que a gente tem, então, fazer essas leituras, todo mundo, né, sendo, digamos assim, convidados a compartilhar conosco, né? E aqui eu vou ler mais um trecho, Isabela, do discurso do Gabriel Garcia Marques, né? Sobre a América Latina, né? Ontem eu tive uma conversa com o Lucas, eu estou dando um curso e ele participou e eu falei um pouco disso, eu vou ler esse trechinho aqui mais e eu prometo que eu calo a boca depois. Tá bom? A América Latina não quer nem tem qualquer razão para querer ser massa de manobra sem vontade própria. Nem é meramente um pensamento desejoso que sua busca por independência e originalidade deva se tornar uma aspiração do Ocidente. No entanto, a expansão marítima que estreitou essa distância entre nossas Américas e a Europa parece, ao contrário, ter acentuado o nosso distanciamento cultural. Porque a originalidade nos foi agraciada tão prontamente na literatura e tão desconfiadamente foi negada em nossas difíceis tentativas de mudanças sociais. Por que pensar que a justiça social perseguida pelos europeus progressistas aos seus próprios países não pode ser um objetivo da América Latina com métodos diferentes em condições desiguais? Não. As incomensuráveis violência e dor de nossa história são o resultado de antigas iniquidades e amarguras caladas, e não uma conspiração tramada a 3.000 léguas de nossa casa. Muitos líderes intelectuais e intelectuais europeus têm pensado assim, como a infinidade de seus antepassados que se esqueceram do proveitoso excesso de sua juventude, como se fosse impossível chegar a outro destino que não o de viver entre a cruz e a espada. Isso, meus amigos, é o tamanho exato de nossa solidão. Então, de novo, o Gabriel Garcia Marques, aqui a gente poderia continuar, né? Porque ele vai ter um discurso muito forte, de colocar isso, né? Assim, de colocar que a gente reconhecem que nossa produção cultural na América Latina, né, e na América do Sul, ela é sempre, né, laureada, né? Que a gente tem Borges, Vargas Llosa, Cortázar, vários já ganharam prêmios Nobel. A gente tem, sei lá, Bossa Nova, que foi música que se difundiu muito, né, no mundo. E a gente tem a seleção brasileira, a seleção do Uruguai, a seleção argentina, para ficar em coisas também muito importantes. Mas parece que só temos isso, né? Parece que é como se a América Latina ela fosse apenas num lugar de entretenimento, né? O Caribe, Machu Picchu, e não um lugar também que precisa alcançar, né, outros patamares, né? E nesse período de Covid-19, né, eu penso que nós ainda vamos ter mais necessidade de pensar sobre isso, né? Marília escreveu aqui, a impressão que me deu ao ler o livro é que a literatura da América Latina é como um iceberg, há muito mais do que se demonstra na superfície. Não, eu falo porque Villa-Lobos não fez tanto sucesso no mundo quanto a Bossa Nova, né? E o maior compositor brasileiro é José Maurício Nunes Garcia. Então, bom, gente, exatamente isso, né? A gente tem uma literatura na América Latina e aqui na América do Sul eu diria que a gente pode até ficar nesse contexto extraordinário, extraordinário. Eu falei aqui o nome de alguns autores, tem o Casares, Bioy Casares, por exemplo, que é um autor que muita gente até considera melhor do que Borges. E aqui no Brasil a gente tem Graciliano, Érico Veríssimo,
Jorge Amado, Machado de Assis, e vou ficar arrependido. Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, vou ficar arrependido de não lembrar de tantos outros, né? Mas realmente nós temos muita coisa aqui. Não, estou tirando onda, Lucas. Vila Lobos, eu sou doido com Vila Lobos e também é isso, tá ótimo. Isabela, suas considerações finais, porque o Instagram já avisou que vai acabar aqui, vai fechar na nossa cara a live. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos que assistiram e esperaram um pouquinho enquanto eu tinha problemas com a minha internet. Surtei só um pouquinho e espero que nós tenhamos convencido vocês que não leram ainda a ler 100 Anos de Solidão. Ele tem muita coisa ainda para contar, muita coisa mesmo. E é isso. Não tenho mais o que dizer. Como é que é o nome do seu Instagram lá de livros? Então, eu queria um nome que envolvesse livros e o nome Instagram. E o único nome livros que estava disponível é em francês. Então, eu não sei pronunciar, embora eu esteja estudando agora. Então, ficou meio que Livresgram, mas é para ficar livre, eu não sei falar em francês. Mas, basicamente é isso. Se você pesquisar lá Livresgram, vai aparecer. Beleza. Obrigado, Isabela, mais uma vez. Foi muito bom. Obrigado aí, Lucas, Gislane aqui. O pessoal está aplaudindo. Foi muito bom, como sempre. Muito divertido. Tá bom? Abraço para todos. Depois essa live vai ficar salva aqui no Instagram e depois vai para o YouTube. Abraço a todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, até a próxima.